Está começando agora mais um programa da saúde mental. No programa de hoje a gente vai saber sobre as fases da história da saúde mental que a gente já conhece, né? Há muito tempo, antes mesmo da ciência que se desenvolveu sobre o nome da psicologia, diferentes sociedades pensavam e discutiam sobre a saúde mental à medida que observam as pessoas e os comportamentos fora de padrão. Quando se deu conta que iniciou a saúde da mente? É nisso que a gente vai ver no programa de hoje. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre como se deu início à história da saúde mental. Há muito tempo, antes mesmo da ciência que se desenvolveu sob o nome de psicologia, diferentes sociedades pensavam e discutiam sobre a saúde mental à medida que observavam as pessoas com os seus comportamentos fora de um padrão, comportamentos não muito comuns. Muitas coisas mudaram e uma delas foi a forma de olhar o sofrimento psicológico que uma pessoa era acometida, a maneira de tratá-las e serem vistas como indivíduos pertencentes à sociedade. Então, a partir disso, podemos ver que a saúde mental ela começou lá na Idade Média, quando algumas pessoas que tinham problemas psicológicos, as famílias elas tinham vergonha, era uma espécie de vergonha para a sociedade. E a partir disso começou a se manter a pensar sobre essa saúde, o que é saúde, saúde da mente, saúde do pensamento. Agora vamos com o nosso outro colega que ele vai continuar essa história. As primeiras formas de tratamento, elas vieram surgir a partir do final do século XV e no início do século XVI. Essas formas de tratamento, elas ficaram conhecidas e estão muito associadas às casas de trabalho. Mas você sabe o que eram essas casas de trabalho? As casas de trabalho, elas estavam diretamente atreladas às paróquias, isso mesmo, às igrejas. As igrejas, elas ofereciam à população alojamento, cuidados e alimentação básica para aqueles que eram mais pobres e mentalmente mais vulneráveis. É válido a gente ressaltar também que a percepção da igreja, sobre essas pessoas e tais comportamentos era uma ideia mais de transgressão, como também de moralidade. Percebemos que a igreja, o papel da igreja foi bem importante nesse início. E nós vamos ver mais detalhes a respeito do clero com o nosso próximo correspondente. Agora a gente já sabe que começou a surgir as casas de tratamento, que era tratamento justamente para essas pessoas. Mas quem era que tratava? Agora a gente vai para a continuação dessa história. Vamos saber como é que é? O clero desempenhava um papel fundamental no tratamento dado aos indivíduos em dificuldades mentais, já que eram vistos como os médicos da época, tendo que tratar as mazelas do seu povo. Se uma família pudesse pagar os cuidados especiais, eles poderiam enviar a pessoa amada para uma casa particular de propriedade operada por membros do clero, que se esforçariam para oferecer algum tratamento e conforto. Porém, as casas de trabalho e o clero não conseguiram tratar a demanda que crescia da população que precisava de cuidados em saúde mental. Com o conceito europeu, a luta contra as doenças mentais tem uma figura central, os manicômios. No século XX, a política central era isolamento. Os doentes mentais eram internados, segregados, retirados do convívio familiar e abandonados. Muito movimento contra a política manicomial cresceram por todo o mundo. Em 1971, Franco Basaglia fechou os manicômios na Itália. Em 1987, Bauru, segundo Congresso dos Trabalhadores da Saúde Mental, onde foi assinado o primeiro documento da luta antimanicomial do Brasil. Olá,
Falar um pouco sobre como eram tratadas as perturbações mentais. Primeiramente, temos que entender que as perturbações elas eram consideradas uma coisa opcional da própria pessoa. Então, as pessoas eram tratadas com violência, força bruta, em alguns casos era utilizado a camisa de força e principalmente insultos. Em casos mais graves, era muito comum a utilização de drogas na tentativa de acalmar o paciente e até choques consecutivos seguidos de banhos de água fria. Na época em questão foi criada a cadeira giratória por um médico holandês com o intuito de fazer a anatomia e o sangue da pessoa circular novamente. Que na época eles consideravam que se a anatomia e o sangue da pessoa estivesse circulando, então a pessoa seria considerada normal. Então, nem preciso falar que foi uma tentativa falha e que não deu resultados. Quando essa notícia se espalha, apresentando os ambientes subhumanos dentro dos asilos, usa um apelo por reforma surgiram na Europa na parte do século XIX. Após a Segunda Guerra Mundial, inicia um processo de se questionar a internação das pessoas com transtornos mentais. E diante do exposto, o Jornal da Saúde Mental te convida a analisar a obra O Alienista, de Machado de Assis, datado de 1882, uma obra atemporal. Simão Bacamarte, protagonista da obra, desenvolveu um esquema para se beneficiar com o seu estudo sobre saúde mental. A obra gera uma reflexão de como o alienista se apropriou do bem público, utilizando verbas públicas, criando assim a Casa Verde no Rio de Janeiro. Um depósito de pessoas que o alienista julgava como loucas, ou seja, um manicômio. Como a política era de abandono e isolamento, é um embasamento aos médicos para a luta antimanicomial que iniciou em 1996 e que defendia a abertura do tratamento humanizado para as pessoas acometidas com transtornos emocionais. O Alienista nos apresenta um panorama crítico de como era tratado a saúde mental na época e como até hoje isso se resvala pela sociedade. E aqui fica uma reflexão. Hoje, estão todos enquadrados no espectro da loucura? Estamos estacionados no mesmo lugar? Afinal, como dizia Machado de Assis, de médico e louco, todo mundo tem um pouco.